Começa agora o Informe Aracaju. No informativo de hoje vamos falar sobre os contratos escolares em 2021 e também sobre o lançamento do EP de Eloá. Fim de ano chegando e com ele a época de matrículas escolares e todas as incertezas do que muda diante da pandemia. Nossa equipe conversou com a promotora Elza Missano, que esclareceu algumas dúvidas. As escolas particulares de Sergipe começam a se preparar para o ano letivo de 2021, mas há muitas incertezas em virtude da pandemia. É um alerta que é necessário ter muito cuidado caso as aulas se tornem presenciais e também ficar atento aos reajustes das mensalidades e aos novos contratos. Para falar um pouco sobre isso, estamos hoje com a doutora Elza Missano, através de uma entrevista online. Doutora Elza Missano, ela é promotora de defesa do consumidor do Ministério Público do Estado de Sergipe. Doutora Elza, quais são os cuidados que os pais devem ter em relação à matrícula e ao material escolar para o ano de 2021? Os pais devem estar muito atentos no ato de rematrícula dos seus filhos ou mesmo na formalização da matrícula. É preciso seguir a lei que estabelece a anuidade escolar. Todas as planilhas de cursos devem estar à disposição dos pais, não só a planilha que vai definir o valor da anuidade para 2021, mas também a variação de custos do período em que, do semestre de 2020, onde houve a paralisação das aulas presenciais e a adoção de procedimentos para as aulas virtuais, à exceção, evidentemente, da educação infantil. Então, essas duas planilhas, elas têm que ser apresentadas, exibidas aos pais, para que haja uma tratativa, não é? Os pais tenham conhecimento dos valores definidos, dos novos valores definidos para a anuidade de 2021, que normalmente vem aí diluído em mensalidades escolares. Atenção também para a lista de material que é apresentada aos pais. Durante esse período de 2020, onde as aulas não foram realizadas de forma não presencial, várias escolas, em tratativas inclusive no Ministério Público, devolveram esses materiais de uso exclusivo do aluno. Então, a outras não. Então, é preciso que o pai esteja atento, né, para que essas onde não houve tratativas nesse sentido, que os materiais hajam reaproveitamento, para que não ocorra uma onerosidade excessiva para o responsável financeiro no ato da contratação. Doutora, apesar dos pais não saberem o que está por vir em 2021, há alguma possibilidade de negociação nos contratos? Importante analisarmos que ainda estamos num período de indefinição com relação ao procedimento e à logística de realização dessas aulas no ano de 2021. Essas aulas, a escola pode fazer a apresentação, a depender do quadro pandêmico em que estejamos no Brasil, de forma mista, onde o pai poderá fazer a opção por enviar o seu filho ao estabelecimento escolar ou não e permanecer com a aula não presencial. Se continuar no não presencial, há a necessidade também de serem realizadas tratativas no sentido de obter descontos, já que o aluno ele não vai utilizar todos os locais disponibilizados pela escola, exemplo de biblioteca, laboratório, quadras de esportes, e o procedimento também, onde as aulas serão, de forma com que as aulas serão ministradas, é completamente diverso da aula presencial. Não esquecendo também que deverá ser observado nos contratos como oferta da prestação do serviço, o cumprimento de todas as regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades em saúde. Isso é de fundamental importância. E o não cumprimento dessas regras poderá significar, obviamente, uma quebra do contrato, um vício na prestação do serviço, e aí o pai poderá, inclusive, obter o desconto ou mesmo poderá requerer, dependendo da gravidade da situação, requerer a retirada, a rescisão do contrato sem quaisquer ônus, na hipótese, volto a dizer, de não serem cumpridas as regras sanitárias para a recepção desses alunos. Obrigada, doutora. Daiana Santos, para o Informe Aracaju. A
nota do Enem serve como vestibular em universidades públicas e privadas, além de dar acesso a bolsas e financiamentos. O desempenho de um único exame poderá ser aproveitado pelo candidato em vestibulares, programas de bolsas de estudo e financiamentos estudantis como o SISU, ProUni e FIES. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Esportivo aqui dentro da programação do Informe Aracaju, falando de Confiança, que foi lá na Toca da Raposa e venceu o Cruzeiro por 2-1. O Confiança volta a campo nesta terça-feira, logo mais às 19 horas, contra o Figueirense aqui dentro da Arena Batistão. Agora falando de Campeonato Brasileiro da Série D, o Itabaiana encerrou a fase classificatória com uma derrota por 2-0 para o ABC. O Tricolor da Serra volta a campo neste sábado contra o Floresta, já pela fase de mata-mata da competição. O outro sergipano dentro da Série C, o Frei Paulistano, encerrou sua participação, já está desclassificado com um empate em 1-1 com o Potiguar. Desejamos sorte aí para os dois times sergipanos que seguem nas competições. A bola volta para o Informe Aracaju. Com um trabalho diferenciado e inspirado em cantos de matrizes africanas, a cantora sergipana Eloá lança seu novo EP. Vamos conferir na reportagem de Dayana Santos. A cantora sergipana Eloá lança o seu mais novo EP, o disco Manifesto ao Pará. E para saber um pouco mais, vamos bater um papo hoje com ela. Fala pra gente, o que levou a escolher as matrizes africanas para este novo trabalho? Bom, na verdade as matrizes africanas fazem parte do álbum O Pará, que foi o meu último álbum lançado, e o O Pará na Pista ele é um álbum de remix desse último álbum, que é um álbum manifesto, que traz um pouco da minha pesquisa sobre o universo da diáspora africana e também sobre os ritmos de matrizes indígenas brasileiros. Então é um disco conhecido como afro-indígena, que traz a referência dos ritmos de candomblé, ritmos do samba, ritmos dos tambores sagrados de terreiro, de orixá e também das aldeias, mais precisamente das aldeias situadas no Nordeste e da etnia Cariri-Xocó. O novo EP tem participação de músicos convidados, quais são eles? Esse EP, na verdade, ele é um EP feito de maneira coletiva, colaborativa e tem a participação de DJs de 4 estados brasileiros. Então eu tenho a participação de Yuri Queiroga e DJ Dolores de Pernambuco, DJ Raiz da Bahia, Formiga Dub da Paraíba, Lucas Estrela e Star de Belém do Pará. Então é uma forma de trazer produtores e trazer também um pouco de cada estado desse, né, que representam muito do que é a música brasileira também. É verdade que nesse EP você experimenta músicas eletrônicas? Totalmente. Todos os DJs e produtores fizeram leituras sobre canções do álbum O Pará e eu costumo dizer que cada uma delas levou uma versão 2.0 comemorando esse 2020 e um ano do álbum O Pará, só que agora o O Pará na Pista, que é para dançar e essa mistura de música eletrônica. É verdade que nesse EP tem participação de mulheres sul-africanas. Fala pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, o Grupo Mulheres Livres já participou da faixa original, Maré Mansa, que faz parte do álbum O Pará, e vem também para a versão remix dessa faixa, que é o Maré Mansa 2.0, trazendo sons e cantos na língua Zulu, que é uma língua original da África do Sul, e trazendo cantos ancestrais dos povos de matrizes africanas da África do Sul. Eu conheci elas num festival ao qual eu pude vê-las cantando e trazendo esses cantos ancestrais e fiquei muito encantada e estendi o convite para trazer essa presença do que é a força dessas mulheres africanas vivendo, né, em São Paulo e que se formou dentro desse processo de um projeto de ressociabilização para mulheres em situação de cárcere dentro do Carandiru. Então se descobriram cantoras e trazem o canto da história dos seus antepassados e da força da ancestralidade africana, né? E um dos clipes ele foi gravado aqui em Sergipe? O álbum sai com um videoclipe gravado às margens do rio Vaza Barris, da Praia do Refúgio. E eu escolhi essencialmente gravar esse clipe em um momento de isolamento, né, com a equipe reduzida, mas trazendo a força das águas e trazendo essa saudade que muitos de nós sentimos, né, no período de isolamento, de poder estar em contato,
né, com as águas e a força da maré, que é tão importante para nós sergipanos, né, que banha os nossos dias e a nossa vida. Fala um pouco para a gente sobre essa parceria que você teve com um grande estilista sergipano. O clipe tem a participação na concepção visual, eu assino a direção artística, mas conto com essa presença muito especial de Altair Santo, que é um dos grandes estilistas sergipanos, conhecido no Brasil e no mundo, e que traz figurinos especiais para reverenciar os orixás das águas, a força da mulher rendeira, né? Todos os figurinos foram feitos à mão, né? E traz um pouco da comunidade das mulheres rendeiras, da renda irlandesa, que é também patrimônio sergipano, né? E quem quiser conferir e baixar o álbum, onde ele está disponível? O álbum, bem como todos os meus discos, né, também álbuns estão disponíveis em todas as plataformas digitais. O clipe também está disponível no meu canal do YouTube, todo o meu material de divulgação para quem quiser conhecer o Opará na Pista e os trabalhos anteriores que são a continuidade do que esse álbum também agora novo traz, né, para quem me acompanha. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Daiana Santos para o Informe Aracaju. O Informe Aracaju de hoje fica por aqui. Até mais!